Olá, bem-vindos a mais um episódio do Workaround, o podcast da Gigroup Holding, onde a cada episódio falamos sobre trabalho. Hoje vamos falar com a Isaura de Vez, a Business Manager da Grafton Portugal, a nova linha de negócios da Gigroup Holding, que recrutará sobretudo perfis de professional. Formada em gestão de recursos humanos, a Isaura está connosco há 6 anos e vem hoje falar sobre a sua progressão, desde recrutadora team leader até à posição que ocupa hoje de Business Manager. Fiquem connosco. Muito obrigado, Isaura, por teres aceitado o nosso convite para vires aqui partilhar a tua experiência com o nosso podcast, ou no nosso podcast, e começando pelo início, tu estás há 6 anos na empresa, praticamente desde o início. O que é que te motivou, como é que tudo começou e o que é que te trouxe, na verdade, ao grupo e inicialmente à Wiser? Obrigada também pelo convite. Eu estou assim na empresa há 6 anos. Quando iniciei, já algumas pessoas que eu conhecia da Wiser, que estavam cá a trabalhar, e quando me fizeram o convite fez todo o sentido, porque tendo em conta que a empresa estava recentemente em Portugal e era a oportunidade de criar algo um pouco mais de raiz e apoiar esse crescimento, fez-me então sentido abraçar o projeto e ao longo destes 6 anos ter vindo a crescer com a empresa. Ok, tu vinhas já numa carreira na área do recrutamento? Sim, já tinha 4 anos de experiência em recrutamento especializado a quando o convite da Wiser. Muito bem, então se calhar até faria sentido, se concordares, darmos um passinho atrás e tentarmos perceber uma pergunta mais básica: o que é o recrutamento? Porque é que eu, que tenho uma empresa, vou ao mercado consultar uma empresa de recrutamento? E o que é que os profissionais de recrutamento fazem? O que é que Em concreto. Exatamente, É uma sim. pergunta habitual, especialmente quem não é da área também de recursos humanos. Obviamente que o paradigma do recrutamento tem vindo a mudar ao longo destes anos, portanto, quando eu iniciei o recrutamento estávamos em plena crise, portanto, as dificuldades eram outras nessa altura. O que tem vindo a acontecer é que, por várias razões, Portugal também tem-se vindo a mostrar ser um país aliciante para novas empresas abrirem um Global Services ou um Shared Service Center ou mesmo a área de hubs tecnológicos. E isso tem feito com que o volume de recrutamento este tem vindo a aumentar ao longo destes anos e, obviamente, que acabamos por ter uma população mais reduzida em Portugal, são cerca de 10 milhões, e isso tem trazido vários desafios às empresas quando querem recrutar. Nós, empresas de recrutamento, uma vez que estamos especializadas nesta temática dos RH, acabamos por consegui-las ajudar nesta fase, neste crescimento, ou às vezes por uma razão de turnover, de recrutamento de profissionais. Ok, então e o recrutamento, a tarefa diária de um recrutador consiste, em que é que consiste para ajudar então as empresas, nomeadamente as que vêm para Portugal, a conseguir encontrar as pessoas que precisam? Essencialmente, nós temos vindo a desenvolver aqui algumas estratégias em que, quando uma empresa, por exemplo, quer entrar em Portugal ou outras querem fazer algum tipo de recrutamento, nós marcamos sempre uma reunião com o cliente para tentar perceber quais é que são as dificuldades, que tipo de recrutamento é que realmente procuram e muitas vezes oferecer-lhes alguns insights em termos de benchmark de mercado, perceber quais é que são os principais competitors, portanto, concorrentes dessa empresa. Ou seja, que concorrem pelos mesmos perfis? Também concorrem pelos mesmos perfis, ou também empresas que onde podemos identificar potenciais candidatos e ajudamos também nesta fase inicial da própria, às vezes, construção do perfil que eles procuram. Ok. Depois, a partir daí, obviamente, cada uma de nós tem a sua estratégia, mas ao nível do recrutamento, essencialmente utilizamos as plataformas, os sites de emprego e o LinkedIn também para a identificação direta destes profissionais. Como existe muita procura e os candidatos muitas vezes podem não estar numa fase ativa de procura de emprego, temos de os identificar diretamente e convidá-los a virem conhecer os projetos. E essa identificação é feita em função de projetos específicos ou há um trabalho prévio? Por exemplo, quando algum cliente nos procura, nós já temos uma carteira de perfis em vista? Em base de dados. Nós, a base de dados, infelizmente, não é propriamente, ou na maioria das vezes, a estratégia mais utilizada, porque muito rapidamente deixa de estar atualizada, Ok. ao contrário. E por isso as equipas têm este papel de constantemente identificar novas pessoas
ir ao mercado, porque realmente só ter a base de dados torna-se insuficiente. Esta procura constante é o mais importante. Ok, então quando há uma necessidade ou um cliente nos procura, é preciso sempre refrescar essa informação, atualizar essa informação. É verdade, obviamente que acabamos por, se calhar, no mês anterior tivemos um processo de recrutamento relativamente semelhante, em que conseguimos ativar alguma desses contactos, mas a verdade é que rapidamente está desatualizada, temos de procurar constantemente. E há uma espécie de mito, talvez, segundo o qual os recrutadores, não, é uma pergunta, não é? É uma pergunta só. Os recrutadores não conhecem verdadeiramente o trabalho, as funções, o métier dos perfis que recrutam. É mesmo assim ou é simplesmente um mito? Talvez em início de carreira isso possa ser algo mais natural, como é óbvio, somos de recursos humanos e, portanto, quando estamos em início de carreira em recrutamento, não é tão natural conseguirmos perceber exatamente todas as funções e tudo mais, mas também a verdade é que o que é a necessidade de um cliente específico ou de um perfil específico para aquele cliente não significa que necessariamente será igual, mesmo que a função seja a mesma, para um outro cliente. Então, obviamente, com o desenvolvimento de carreira em recrutamento, nós acabamos por estudar muito, perceber com maior profundidade o que é que significa cada uma das posições, perceber se aquele profissional em concreto irá fazer o match total com aquela empresa, com aquela cultura, às vezes microcultura naquela equipa. E, portanto, nós também temos esse papel de conversar com os clientes, com os nossos parceiros e, obviamente, ajudá-los a perceber, se calhar, aquilo não é exatamente aquilo que vocês procuram, se calhar temos de procurar um outro tipo de profissional para vocês por esta e esta razão. E, portanto, temos de estudar as posições, mas também temos vindo a perceber que os candidatos podem ter todas as partes técnicas que são exigidas naquela posição, mas têm um conjunto de soft skills que realmente acabam por compensar alguma lacuna técnica. Ok, então na verdade vocês fazem, um saber de experiência feito pelas entrevistas que vão fazendo e pelo recrutamento que vão tendo, apuram o conhecimento que precisam ter para as posições e para ajudarem assim até os próprios clientes a perceber que pessoas é que estão à procura. Sim, às vezes pode acontecer isso, simplesmente porque imagina, se calhar naquela empresa é a primeira vez que estão a recrutar aquela posição, há muitos anos que não recrutam aquela posição, mas foi... Porque eram pessoas que já lá estavam e que exatamente, e que entretanto saíram, ou a empresa está a desenvolver um novo produto, ou há algum processo que envolve uma posição que nunca tiveram, por exemplo, na empresa. Isto tem vindo a acontecer com alguns perfis, até ao nível de engenharia, pela parte energética. E o que acontece é que nós temos muitas vezes de os apoiar também nessa identificação e ajudá-los a perceber, se calhar, que perfis é que existem no mercado, onde é que eles estão, que tipo de enquadramento salarial é que têm atualmente, o que é que procura um novo projeto, para que o próprio cliente também consiga, na entrevista, explicar ao próprio candidato qual é que é o seu projeto, o seu propósito. E isso torna-se um fator realmente atrativo para estes candidatos. Ok, então... tanto quanto percebo, é muito importante o trabalho da Wiser, por exemplo, ou da Grafton, que já vamos falar um pouco mais, ou da Grafton, a ajudar, mais até do que tratar do processo de recrutamento, a ajudar as empresas a perceberem os perfis e o mercado onde elas vão atuar, de alguma maneira. Sim, por isso, só para dar aqui alguns exemplos, nós fazemos sempre uma primeira reunião com o cliente e mesmo com o responsável da área em questão que nós estamos a recrutar, para além dos recursos humanos, que obviamente são peças fundamentais, mas também alguém específico, técnico daquela área, que nos ajuda a perceber a parte mais técnica e de cultura daquela equipa. A função específica. A função específica, como é que fazem, exatamente, às vezes também ajudar-nos desse ponto de vista, até porque eles são as pessoas mais especializadas no assunto e, portanto, que nos conseguem passar melhor também essa informação mais técnica. Depois, com muita frequência, fazemos com vários clientes reuniões semanais em que, no fundo, procuramos explicar ao cliente o que é que aconteceu nessa semana relativamente a esse ou a essas posições que nós estamos a desenvolver,
para que ele também nos possa dar outro tipo de inputs, fazemos um género de brainstorming muitas vezes com os clientes, novas estratégias, e os clientes têm apreciado muito esse tipo de acompanhamento semanal, esse acompanhamento próximo, em que se a estratégia A e B não estiver a resultar, então nós temos este momento em conjunto para discutir outras estratégias. Ok, muito bem. E, em suma, o que é preciso para se fazer recrutamento? Uma formação específica, por exemplo, em recursos humanos ou em psicologia, ou uma curiosidade? O que é que dirias que é preciso para fazer recrutamento? Eu já conheci imensos colegas que estão em recrutamento, mesmo em recrutamento especializado, que não vieram dessas áreas, não é? Muitas vezes já no gestão ou mesmo de direito. Portanto, obviamente que a licenciatura, a formação em recursos humanos é importante, porque tendencialmente tiramos essa formação porque nos identificamos com esta área. Mas não é algo obrigatório, no sentido em que a área de recrutamento é uma área que exige resiliência, muito estudo, e obviamente, um pouco clichê, mas orientação para as pessoas, neste caso para os candidatos e para os clientes, e isso é inevitável em qualquer, se calhar, outra formação académica que não só especificamente a área de recursos humanos. E achas que é uma vantagem recrutar, por exemplo, um perfil de IT ou de contabilidade, ter formação nessa área? Isto é, ser um recrutador que antes era contabilista? Ou um outro exemplo assim? Temos vários exemplos desse género em recrutamento e consultoria, e são igualmente bem-sucedidos como pessoas que não têm necessariamente esse background. Claro que ajuda porque, no fundo, acabam por conseguir falar exatamente a mesma linguagem. Portanto, ainda têm mais desenvolvimento técnico para conseguirem falar com esse tipo de candidato. É algo natural e nós conseguimos perceber essa diferença, mas não diria que é algo mandatório. Essencial. Essencial. Certo. Ao longo dos anos deves ter tido vários desafios, primeiro como team leader, como recrutador e depois como team leader, como division expert de banking e finance e por fim como business manager agora da Grafton. Quais foram os principais desafios ou podes identificar alguns dos principais desafios que foste tendo ao longo deste percurso da tua carreira? Sim, há pouco me falei da questão da mudança de paradigma, ou seja, como inicialmente o recrutamento, a situação do país era diferente, nós estamos numa altura de pleno emprego, em que realmente o nosso maior desafio é procurar ter os melhores projetos para os nossos candidatos. E essa mudança de paradigma, também para nós, recrutadores, trouxe aqui o desafio de perceber se calhar aquele projeto não é o melhor projeto para aquele candidato ou vice-versa. E isso tem envolvido realmente aqui o desafio de encontrar os melhores projetos e também os melhores candidatos, obviamente, para fazer esse sentido. Certo. E o que é mais gratificante para ti neste trabalho? Diria que nós em consultoria e recrutamento acabamos por contactar diariamente com empresas de diferentes setores e com perfis muito diferentes diariamente, não é? Podemos estar a recrutar um técnico de contabilidade e amanhã um engenheiro eletrotécnico e outros perfis. E portanto eu acho que esta diversidade constante de perfis que fazemos em termos de recrutamento, e além disso temos tido uma coisa também muito positiva que temos tido muito crescimento orgânico dentro da Wiser, da Grafton. Muitas pessoas começaram connosco até um estágio e hoje em dia são seniors e têm outras responsabilidades. E eu acho que também ter acompanhado esse crescimento tem sido gratificante. De resto, como é o teu exemplo, não é? Também. Exatamente. Também. E quais foram as principais aprendizagens nesse percurso, as principais aprendizagens destes anos? Que competências é que tu tiveste de desenvolver, para além das que assumo, da parte de gestão, de equipas, etc., que outras competências tiveste de desenvolver que não tinhas inicialmente? Quem está em recrutamento acho que tem a percepção que temos de ser muito resilientes pelas questões do mercado e pela dificuldade que existe atualmente no recrutamento, temos de ser muito resilientes. E acho que estes 10 anos obrigaram-me a ser realmente muito mais resiliente do que aquilo que eu pensava que alguma vez
seria. Isto tem influência essa baixa taxa de desemprego, por exemplo? Tem muita influência, porque se nós estamos numa situação de pleno emprego, é óbvio, e é ótimo para o nosso país e para as nossas pessoas, claro, mas estamos todos atrás do mesmo. E numa altura em que as empresas tentam ao máximo reter os seus colaboradores, nós estamos a tentar um pouco ao contrário, não é? Portanto, atraí-los para outros projetos e, portanto, estamos neste fenómeno. E eu acho que esse é realmente o desafio. E sentes que, de alguma maneira, ter a possibilidade de progredir na carreira, como aconteceu contigo e com outros colegas, é uma forma que a empresa, a G-Group Holding e a Wiser têm de reconhecer os seus funcionários? Sim, é fundamental. Lá está também para esta dinâmica do mercado, acho que as empresas têm vindo cada vez mais a preocupar-se com a questão das perspectivas internas, e essas podem ser muitas, não têm de ser necessariamente verticais. Há muitas pessoas, e nós vemos isso no mercado, que fazem uma carreira mais horizontal. E está ótimo, está tudo bem. E eu acho que o grande desafio das empresas é realmente estar lá para os seus colaboradores, ouvi-los, perceber o que é que eles querem fazer, e perceber internamente, seja uma carreira vertical, horizontal, nacional, internacional, como é que podem estar lá para os seus colaboradores. Vocês têm visto isso no recrutamento? Isto é, percebe-se que os candidatos têm uma progressão interna, seja ela qual for, que não tinham antes? Não é que necessariamente não tivessem antes, mas eu acho que cada vez mais é uma preocupação das empresas, ou seja, ouvir os seus colaboradores e perceber se por alguma razão não estão tão satisfeitos com a sua posição ou com as suas funções atuais, como é que podem trabalhar com esse colaborador para que ele possa ter aquilo que ambiciona. E depois, obviamente, há todo um conjunto de práticas que têm de ser implementadas, quer seja de formação, acompanhamento, e por isso não é que não existisse tanto no passado, mas a questão é que também as empresas têm uma necessidade constante de se adaptar a novas realidades e por isso os seus colaboradores têm inevitavelmente de acompanhar essas mudanças constantes. E para conseguirem fazê-lo, eles próprios têm de fazer essa progressão, evolução, seja a que nível for. E o que é necessário fazer para promover essa evolução profissional das pessoas a todos os níveis? O que é que as empresas podem fazer? Acredito que, obviamente, aqui as lideranças têm um papel fundamental de acompanhar os seus colaboradores, não necessariamente só no momento da avaliação de desempenho anual, mas acompanhá-los de forma constante, ouvi-los de forma constante e perceber de uma forma mais recorrente qual é que é o seu feedback, o que é que a empresa pode fazer para apoiar mais o seu crescimento, o que é que gostava de fazer nos próximos 3 meses, 6 meses, 9 meses, etc. E a partir daí ir traçando aqui um caminho com esse colaborador, que às vezes não necessita inevitavelmente de um desenvolvimento técnico, às vezes pode ser outro tipo de skills, liderança, gestão, e portanto trabalhar com ele ao longo desse período para que esses milestones, digamos assim, possam ser concretizados. Eu às vezes fico com a sensação que uma proposta desse tipo é um pouco replicar, é a sensação que eu tenho, é replicar nas equipas, nas diversas equipas, os princípios de gestão de recursos humanos, não é? A um nível micro, à necessidade individual, ao caso concreto. É isso que tens em mente? Eu acho que é o caso concreto. Todos somos diferentes e, portanto, não podemos ser tratados de igual forma. Digamos assim, de igual forma, leia-se. Obviamente que devemos ser tratados de forma justa e com equidade, mas, obviamente, cada um de nós tem as suas próprias necessidades. E tem as suas próprias intenções de carreira. E dessa forma, enquanto líderes, temos de os ouvir individualmente, o melhor que conseguimos, como é óbvio, porque não estou a dizer que isto é uma tarefa fácil, mas ouvi-los individualmente e perceber exatamente com cada um aquilo que lhes faz sentido. Muito bem. Passemos agora para o capítulo Grafton, que começou agora. És nova Business Manager da marca que a G-Group Holding lança em Portugal, que já está presente numa série de países e que chega finalmente a Portugal. Antes de mais, querias explicar-nos o que é este projeto da Grafton e porquê a Grafton e quais são as tuas funções? Sim, eu recebi o convite para ser a Business Manager da Grafton, que aceitei, obviamente. Parabéns. Obrigada. Essencialmente, a Grafton já existe há cerca de 40 anos, e, portanto, a nível mundial, e já está presente em vários países.
O objetivo aqui em Portugal era essencialmente ter aqui uma marca que fosse dedicada também a perfis qualificados, excluindo a vertente mais de middle top management, portanto, de quadros médios superiores, que continuará exatamente aqui na Wiser. E o objetivo então na Grafton é conseguir dar resposta a recrutamento qualificado, muitas vezes de volume, portanto não estamos a falar que muitas vezes as empresas têm necessidade de recrutar 10, 15, 20 pessoas e portanto ter aqui uma equipa dedicada às mesmas e à entrega, então, que nós chamamos de delivery em recrutamento, para conseguir suprimir essas necessidades e portanto continua a ser recrutamento especializado, mas de perfis que nós denominamos de professionals. Ok, e como é que vão fazer isso com uma taxa de desemprego tão baixa e procurar entregar 20 a 30 perfis? Pergunta para queijinho. Pergunta fácil. Eu acho que temos aqui algumas vantagens. Primeiro, a nossa equipa, a equipa Grafton, tem um escopo nacional. E portanto, e nós sabemos que também muitas vezes os profissionais procuram uma realocação geográfica e portanto temos essa agilidade também, porque a Grafton é nacional. E depois, sinceramente, acho que o segredo é estarmos também com as empresas, com parceiros que estejam aqui a identificar novos profissionais para as suas empresas, que tenham a mesma perspectiva que nós e, portanto, que a experiência do candidato, o projeto, a missão da empresa esteja alinhada também connosco, porque isso realmente faz a diferença no recrutamento e torna muito mais fácil o nosso trabalho. E como é que foi receber o convite para liderar esta nova área de recrutamento? Aceitaste logo de caras? Ficaste apreensiva? Pensaste 2 dias ou 2 semanas? Sentiste o apoio dos colegas? Como é que foi? Bom, a Wiser era quase como um bebê, não é? E portanto, depois praticamente 6 anos na Wiser era como um bebê. Mas a verdade é que o meu historial em termos de carreira, em termos de recrutamento, sempre esteve muito também direcionado para este tipo de perfis. Okay. E para recrutamento que nós chamamos recrutamento de volume. Portanto, porque esse recrutamento, então, já era feito? Já era feito, já era algo natural. E, portanto, já tínhamos vários clientes onde tínhamos recrutamentos de volume, RPOs, Shared Service Center, Global Business Services, e, portanto, já tínhamos vários clientes que vinham ter connosco já numa lógica de recrutamento de volume. E, portanto, isso acaba por ser natural. Ok, muito bem. É só, no caso, aplicar o nome certo, não é? Exatamente. Eu acho que se trata um pouco de aplicar o nome certo e depois, cada vez mais, direcionarmos as nossas equipas, que tendencialmente em consultoria existe muito mais a modalidade do 360, portanto, que tem uma vertente comercial e uma vertente delivery, sendo que na Grafton o grande foco é muito mais a vertente delivery. E, portanto, temos equipas dedicadas exclusivamente ao recrutamento para conseguir rapidamente responder às necessidades e de volume. Ok. E admito que o facto de poder trazer comigo quase toda a equipa que eu tinha na Wiser... Era a próxima pergunta, precisamente. Se estás a adivinhar qual foi o plano para construir a equipa da Grafton? Eu acho que, sinceramente, temos muita sorte, temos excelentes profissionais connosco. E só fazia sentido se eles também viessem comigo, digamos assim, portanto quase todos vieram, e isso acho que fará com que a Grafton continue, neste caso agora com outro nome, a ser um enorme sucesso. Ok, portanto, na verdade, pessoas que estavam a trabalhar sobre a insígnia da Wiser e que já tinham uma experiência grande no tipo de recrutamento que a Grafton é especialista, Exatamente. Vêm agora para a Grafton fazer sob a marca da Grafton o que na prática já faziam antes, é isso? Exato. Okay. E os clientes transitam também, ou vocês estão numa fase em que é preciso reequacionar a estratégia comercial? A maioria dos clientes, o que vai acontecer é que quando isso é uma necessidade mais deste scope, então ficará com a Grafton. Obviamente que, se naquele mesmo cliente isto é uma necessidade ao nível de middle top management, ficará então com os colegas da Wiser. Portanto, para o cliente não existirá diferença. Ok, certo. Sim, é mais uma... É mais uma reorganização interna. Ok. Como acontece com outras áreas de negócio, como exatamente. Consoante a necessidade do cliente, o grupo, o G-Group, identifica internamente qual é a empresa que dará efetivamente a melhor resposta.
irá ser a mesma situação. Ok, perfeito. E quais são as tuas expectativas para o futuro da Grafton? Isto é, quais as principais metas que vocês definiram ou que definiste para a Grafton? Nesta fase, obviamente, é esta vertente de divulgação da marca, portanto, deixar também todos os clientes esclarecidos e seguros que tudo o que nós temos vindo a fazer irá continuar. Depois será o crescimento, portanto, nós já temos vindo a crescer em termos de equipa. Este ano ainda estão previstos mais 2 recrutamentos para a equipa e, portanto, o objetivo será continuar e as equipas continuarem a crescer e sermos também uma referência Grafton, mas em Portugal. Ok, portanto querem tornar a Grafton um caso de sucesso como acontece, por exemplo, na Polónia, onde sei que é uma marca muito forte, e noutras geografias. Querem fazê-lo também, replicar esse modelo de sucesso aqui também em Portugal. Exatamente, esse é o objetivo. A Polónia, obviamente, já tem a Grafton há mais anos do que nós, somos muito recentes, mas sim, é definitivamente um exemplo para nós, um role model, daquilo que nós também queremos fazer em Portugal. Muito bem. E para terminar, Isaura, gostava de fazer uma pergunta. O que é que dirias à Isaura, à Isaura que começou a trabalhar aqui há uns anos? O que é que dirias hoje a essa Isaura? Diria que às vezes é fácil, digamos assim, banalizar um pouco cada um dos sucessos que vamos conseguindo ao longo dos anos, e diria para a Isaura não fazer isso, portanto não banalizar os sucessos, e realmente para comemorar cada um dos sucessos e cada um dos achievements que conseguimos, neste caso. E mesmo nas alturas mais desafiantes, comemorar cada conquista. Muito bem. Isaura, obrigado por teres Obrigada. vindo uma vez mais e boa sorte para a Grafton e para o novo papel. Sigam as nossas redes sociais, acompanhem-nos nas plataformas habituais e até ao próximo episódio.